eu já não acredito mais em céu, né? Não tem mais salvação, não tem mais inferno. O que eu vou fazer da minha vida agora? Até uns 17 anos eu não tinha visão política, assim, não tinha noção. A minha família nunca conversou, nunca teve um debate sobre política. Eu nunca vi meus pais, tios, avós, primos, nunca vi ninguém até mais ou menos uns 17 anos mesmo, assim. Era religião, era a volta de Cristo, 3 dias de trevas, aparição de Nossa Senhora, e eu fui tudo, né? Fui coroinha, fui músico da igreja, tava no Ministério de Música, participei, criei grupo de oração, tava começando a pregar, a fazer pregação em grupo de oração. Essa faixa, 17 pra 18 anos. Então eu não tinha isso, né? Agora, o que eu posso dizer que eu tinha? Eu já era um pouco sonhador, eu era muito sonhador. Minha companheira, se estiver vendo ela, que diga. Tinha vontade de fazer comunidade de vida. Eu tinha um rolê de construir coisas com as pessoas, sabe? E um rolê mais coletivo, assim. Tinha vontade de montar uma comunidade de vida, juntar a galera e fazer comunidade de vida. Quando mais novo, pensei em ser padre. Eu gostava de São Francisco de Assis. Lia algumas coisas sobre ele. Então, eu lembro que eu tinha um parque perto de casa e às vezes eu ia com um livrinho lá e ficava admirando a natureza e tal, e lendo São Francisco de Assis, com um sentimento de buscar uma certa completude pra vida, existencial e tudo mais. Mas não me passava na mente as questões políticas em si. Eu já tinha uma noção de... Eu não vou dizer que eu tinha consciência de classe, mas eu já tinha uma noção de desigualdade social, porque meu pai é pedreiro, a minha mãe sempre foi cozinheira, minha mãe trabalhou em fábrica quando era mais novo e tal, depois ela tentou montar negócio, teve alguns negócios, mas assim, comércio e tal, sempre mexendo com comida, né? E a gente era simples, assim, uma vida simples, nunca passei fome na vida, mas já passei várias vontades de não poder passear com os amigos, de não poder viajar, de não poder ter roupa ou tênis que eu gostava, de às vezes usar roupa ganhada, saca? Tipo assim, uma vida muito simples mesmo. Só que o bairro que eu vivia era um bairro de classe que foi virando, né? Meu pai nasceu naquele bairro. Eu via, então, no meu bairro e na minha convivência social, essa grande diferença, né? Tanto com alguns amigos, como a convivência, principalmente nas pessoas da igreja. Pessoas que todos estudavam em escola particular. A igreja que eu frequentava, ela tava no meio dos condomínios da época ali, de classe alta, mais de classe alta da cidade. Então, se frequentava ali muito gente de muita grana. E eu era o pobre da igreja, assim, entendeu? Meu primeiro emprego foi por via da igreja, né? Contatos da igreja, pessoas da igreja. Enfim, eu sentia essa diferença social bem gritante mesmo, assim. Eu sentia isso. Então, assim, eu não era politizado, mas eu tinha certa consciência do que tava rolando ali. E aí, o que me fez, então, primeiro, sair da igreja e depois esquerdizar de vez, né? Eu era músico, por causa da igreja eu fui estudar música, virei professor de música, que inclusive é o lugar onde eu trabalho, onde eu dou aula de música. Por causa da igreja, eu virei músico e me profissionalizei. A minha primeira tentativa de me profissionalizar, eu fui morar em São Paulo, né? Eu e um amigo. Fui fazer a loucura. Nessa época eu já tava com várias dúvidas em relação da igreja, né? Já tava conversando muito com um amigo que fazia cursinho e ele tava estudando um pouco da história da Idade Média, poder da igreja naquela época. Eu fui por esse lado de que a igreja, eu me dei conta de que a igreja era uma instituição de poder, na verdade. Comecei a pesquisar, comecei a ler. Então, o meu estudo, minha procura e pesquisa foi pelas questões sociais, para entender por que a igreja era tão poderosa. Porque quando eu fui morar em São Paulo, eu tive contato com um cara que era um ex-frei. Ele tinha saído do seminário, né? Ele ainda não era frei, mas faltava pouquíssimo tempo. Ele estava terminando a filosofia, ele saiu, foi terminar fora, a gente tinha várias conversas. E eu fui conhecendo também amigos da igreja, dos franciscanos, muito ricos. Consegui enxergar um pouquinho a estrutura e a relação ali. Pra mim foi um choque, né? Do poder, desse poder institucional da igreja. Então eu já comecei a questionar aí. E no mesmo tempo eu tava questionando fé, tava questionando o comportamento das pessoas, tava me interessando por psicologia. Eu lembro até hoje, assim, quando eu li sobre sugestionamento, né? Sobre o quanto o repouso no espírito, a oração em línguas, aqueles comportamentos que eu experimentava e aquilo que eu vivia, muitas vezes era uma construção do próprio ambiente e a crença reforçada, todo mundo ali. Então à medida que eu fui descrendo das questões sobrenaturais, eu também fiquei olhando para as questões políticas e sociais em torno da instituição da igreja. Um exemplo interessante, que eu acho que também mexeu bastante comigo. Eu tive dentro da igreja, na época eu já namorava, inclusive minha companheira, ela percebeu, passou isso junto comigo. Nós tivemos um amigo que era gay, ele não se assumia gay, ele inclusive tentou namorar uma menina na igreja, não deu certo, ficaram muito amigos. Depois ele me contou e eu vi todo o sofrimento que ele passou, a ponto de, tipo assim, o cara foi embora do país.
Ele não tinha grana, ele foi se arriscar, foi embora do país pra poder viver longe a sua condição de homossexual. Então aquilo já me falou, putz, cara, que bizarro, né? Já começou, por que esse moralismo que mal faz a pessoa? Eu me lembro de conversas com ele, porque seria a única forma dele conseguir viver algo que pra ele era natural e não lidar com essa recusa de todo o ambiente em torno dele. Uma outra questão é que, como eu fui estudar música, eu tive acesso a muita diversidade. Acho que a arte, quem se envolve um pouco com arte, a arte ela tem uma questão estética, uma questão de experiência muito próxima da questão da religião, né? A beleza, a catarse, o encantamento, a sensação, né? Experiências com a arte pode trazer, né? Música, principalmente, ou quem gosta de dança e tal. É uma forma de expressão que eu acho que tem certa conexão com aquilo que se vive muito nas igrejas, né? Principalmente eu que já era músico dentro da igreja. Então, aquilo que eu chamava, por exemplo, de unção quando eu tocava um instrumento e via todo mundo emocionado com a música, ao também ter contato com a arte e ver essas coisas acontecendo fora do ambiente religioso e depois entender psicologicamente ou até neurologicamente como o som pode mexer com as emoções, entendendo isso, eu fui reinterpretando aquele conceito de unção. Era Deus ungindo alguém para se tocar o coração do outro e realizar ali uma conversão, chamada cura interior e tal. E aí eu pude ter experiências parecidas nessa diversidade, nessa pluralidade, nessa abertura, um pensamento mais liberal, um pensamento onde você aceita muito mais a diversidade das pessoas, né? E aí eu experimentei também isso fora da igreja, né? Eu fui morar em São Paulo, fiquei um tempo sozinho, depois voltei e tal, vi a diferença, né? Senti essa diferença na volta. E nesse meio tempo que estava acontecendo, estourou, 2012, 2013, estourou a questão política e teve a ascensão do bolsonarismo, né? Eu já não era mais religioso. Eu já me considerava, acho que um agnóstico. Fiquei uns bons anos, uns 8 ou 10 anos agnóstico. Uma lembrança que eu tenho muito clara, quando eu recebi uma corrente, sabe essas correntes no WhatsApp, assim, que é pra você ficar compartilhando as coisas? Era na época do impeachment da presidente Dilma. Eu já me considerava uma pessoa já mais de esquerda, e já estava entrando em debates com a família, com tios e tudo mais, sobre política. E aí eu era o ateu comunista, eles já me chamavam de ateu porque eu já não ia mais na igreja e tal, já era o do contra da família e tal, né? E quando eu recebi essa corrente, eu não entendi muito bem e eu acabei compartilhando. Porque, embora eu já me considerava de esquerda, eu caí naquele discurso da corrupção do PT e no discurso de que o PT traiu a esquerda, né? Teve tudo isso e eu fiquei também. Então, assim, eu caí naquele discurso na época... foi nas eleições, foi antes, né? Foi nas eleições Dilma e Aécio. Foi Dilma e Aécio, eu acho, né? Se eu não me engano, tá? Na época, eu votei na Dilma, claro. Só que na época, antes de votar, eu recebi isso, compartilhei e tal. Eu tava naquela, nenhum nem outro. Eu ia cair no colo do Renan Santos hoje. Nem Lula, nem Flávio. E aí um amigo viu e me chamou pra conversar, tal, me indicou uns livros, me indicou umas leituras, sabe? E aí foi aí assim que eu comecei a ter contato com um olhar mais crítico. Aí eu fui conhecer, já contei aqui em outro vídeo, né? Quando eu assisti o Zeitgeist, né? Aquele documentário, aí lendo sobre o documentário depois, tinha um comentário no Facebook do documentário de alguém criticando, falando que isso aí é suco de marxismo. A primeira vez que eu escutei o termo marxismo, né? O que é marxismo? Aí fui pesquisar. Eu era curioso, entendeu? Tudo que eu escutava e eu não sabia, a gente já tinha acesso à internet, não era tão fácil como hoje. Mas eu ia pesquisar, aí cheguei no Marx, aí eu tinha um amigo que tava terminando de estudar história numa federal, e a gente trocava muita ideia, conversava, e aí não parou mais, cara. E foi muito interessante, porque eu não fui ensinado a essas coisas, eu fui buscando pela minha curiosidade, a minha experiência percebeu as questões de diferenças sociais e problemas sociais que existiam, porque eu sentia um pouco isso na pele, porque nunca passei assim, necessidade real mesmo. E a minha curiosidade foi me jogando, me impulsionando pra esquerda, né? Porque era sobre isso. E aí encaixou muito, porque veja, a esquerda, ela tem uma preocupação de construir um mundo melhor, né? E basicamente, eu acho que a grande diferença inicial da esquerda e da direita, enquanto a direita ela aceita que vamos supor, o homem é mau, naturalmente, e aí entra as questões religiosas que vão dar explicação e base para isso, né? O pecado, o homem é egoísta por natureza, tal, ou seja, o mundo nunca vai ser bom o suficiente mesmo, porque esse mundo é decaído, esse mundo aqui
Então, a direita, ela se encaixa nessa discussão religiosa e nessa explicação religiosa porque ela parte desse princípio. O ser humano é egoísta, o que a gente consegue é mitigar, diminuir, melhorar um pouquinho e tal, mas é isso mesmo, o capitalismo é o que dá pra fazer e a gente vai seguindo assim. Então, ela tem essa base de explicação do ser humano. E a esquerda, ela tem o princípio da igualdade social. Não é igualdade que todo mundo tem que ser igual, mas é de construir um mundo que dê possibilidades iguais para que as pessoas se realizem a partir do que elas são. Isso caiu muito com o meu ateísmo, porque eu pensei assim, falei, cara, se eu já não acredito mais em céu, né? Não tem mais salvação, não tem mais inferno. O que eu vou fazer da minha vida agora? Nessas reflexões, né? Acho que muita gente não pensa nisso, enfim. Mas eu cheguei a cara, o sentido da vida é a própria vida vivida no mundo. E o mundo é o lugar que eu vivo a vida vivida no mundo, pô. Então, construir um mundo melhor é um lugar que ocupa esse céu. Por isso que eu não vejo problema nas pessoas enxergarem nos comunistas, na esquerda, uma utopia, ou falar que é religião e tal. Cara, porque no final das contas é sobre dar significado para a própria vida, entende? A esquerda, ela ocupou esse lugar. Então é o seguinte, eu tenho consciência do processo simbólico que isso acontece dentro de mim. Isso é importante. Eu acho que você não pode ser um materialista nesse sentido, né, de que, vamos supor, um ateu esquerdista materialista, iludido, achando que existe uma força natural que vai nos mover pro céu, pra salvação, que é o comunismo. Eu acho que isso não tá dado, isso não existe, né? Isso pode ser interrompido a qualquer momento. Agora, você construir um significado pra sua vida, onde você faz parte dessa construção histórica, isso dê certo ou não, isso tem algo de religioso, e eu acho que tá tudo bem. Porque esse lance de religar e da religião, né? Você pode se religar numa construção de significação que você mesmo faz com a sua vida, no seu tempo de vida no mundo real e concreto. Acabou, você não precisa transcender nada. No sentido, você não precisa ir além disso, né? E se você tem consciência disso, acho que o rolê fica mais legal ainda. Porque ao mesmo tempo é um processo e uma escolha ao mesmo tempo, né? Você não tá se deixando iludir. E aí você não está vivendo numa lógica de abstração, né? Achando que existe uma lei natural que nos levará ao paraíso terreno. Marx usava muito isso, mas eu acho que ele usava isso justamente para conversar, para fazer uma panfletagem política e conversar com... era uma metáfora religiosa, né, que ele usava.